Muito bem, vamos aqui então para mais uma revisão aí para as nossas avaliações do segundo trimestre, né? Começando aí então pelo nosso capítulo 13 de história, né? Que vai falar então pra gente sobre os povos antigos da América, né? Que a gente também, né? Como a gente estudou os Olmecas, os Teotihuacanos e os Maias, né? O nosso foco foi esses três povos, né? A gente pode falar, né? Se referir a eles como povo mesoamericanos, né? Porque eles habitavam então aquela região ali, né? Entre, né? Uma parte ali da América do Norte, da América Central ali, onde fica o México, a Guatemala. E essa região a gente conhece, né? A gente estudou que a gente chama ela de Mesoamérica, certo? Mas antes da gente falar desses povos, a gente precisa relembrar um pouquinho, né, as teorias de ocupação do continente americano. Então nós temos duas, né, teorias da ocupação que vão nos dizer, né, ambas, né, que a espécie humana vai surgir no continente africano, de lá vai ocorrer a ocupação da Europa, até a passagem ali para o continente asiático. E aí vem a diferença, né? Uma teoria vai dizer que alguns grupos humanos, né, seguiram ali pela Sibéria, né, até chegarem no que a gente chama de Estreito de Bering, né? E essa região ali que conecta então a Rússia e o Alasca, né? Conecta então o continente asiático com o continente americano. Durante um certo período ela estava congelada, formando então uma ponte, né? Pela qual então os grupos humanos conseguiram atravessar, né? E assim então chegar ao continente americano pela América do Norte, né? Pelo norte. A outra teoria, né, vai falar pra gente então que ali após a ocupação então dos grupos humanos na Ásia, eles vão começar a migrar para o sul, né, ali ocupando então a região da Oceania, né, das ilhas ali, e ali vai se formar um povo, né, que vai ter grandes avanços na forma de navegação, que vai ser o povo polinésio, né? E o povo polinésio, então, com as suas embarcações, vai vir até o continente americano pelo sul, pela América, ali ocupando a região da América do Sul, certo? Essas são as duas teorias que a gente, né, estudou sobre a ocupação do continente americano. E aí, né, a gente já falou, né, que foram três povos principais que a gente estudou nesse capítulo: os Olmecas, os Teotihuacanos e os Maias. E os Olmecas, né, a primeira coisa que chama muita atenção quando a gente estudou eles era em relação às cabeças olmecas, né, que eram então, né, tinham a função para eles como se fosse algo de proteção, né? Monumentos de proteção para afastar os maus espíritos ali da região e assim protegê-los, né? Então essas cabeças olmecas, né, elas foram muito importantes hoje, né, para a gente conhecer esse povo, né, entender mais sobre essa cultura, que foi uma cultura muito importante, né? Os olmecas, eles são considerados uma cultura matriz, porque a partir deles, então, outras culturas, outros povos vão surgir, né? Vão surgir os maias, os teotihuacanos, então eles vão influenciar o surgimento de outras culturas na Mesoamérica. E aí a gente tem, né, os teotihuacanos. Os teotihuacanos, né, que vão ser assim conhecidos por conta da cidade de Teotihuacan,
né, conhecida como a metrópole dos deuses. Então era uma cidade, né, muito populosa, muito grande, né, com seus aí 100 mil habitantes, né, diversos templos. E aí é importante a gente relembrar, né, pessoal, que as pirâmides, né, que a gente tem aqui mesoamericanas, elas não tinham a mesma função que as pirâmides lá no Antigo Egito, né? As pirâmides mesoamericanas, elas eram templos, né? Elas serviam para você adorar o Deus, ou então no caso dos maias, né, até adorar os reis, né? Mas elas não funcionavam como túmulos, né? Isso era lá no Egito Antigo. No Egito Antigo elas eram túmulos, né? Onde eram colocadas pessoas importantes, o faraó e sua família, né? Após a morte. Aqui não. Então elas já eram, né? Tinham uma função aí diferente da do Antigo Egito. E aí o outro povo também que a gente viu foi os maias, né? Os maias, então, aí um povo muito importante, porque eles vão, né, por exemplo, produzir coisas muito interessantes, como o calendário maia, né, um dos calendários mais precisos que a gente tem, né, e eles vão ter muito essa preocupação em estudar os ciclos, né, em observar as estrelas, as estações, o ciclo lunar, o ciclo solar, né? Eles vão ter muito essa preocupação, vão inclusive construir, né, um observatório, né? A gente tem as ruínas aí do El Caracol, né, que é um observatório construído pelos maias, né, para fazer então essa observação dos corpos celestes. Então era uma coisa muito importante para eles. Outra questão muito importante era a diversidade agrícola que eles tinham, né? Então eles cultivavam feijão, agave, algodão e cacau. E uma outra, né, um outro alimento que eles era muito comum, né, ser cultivado na região mesoamericana era o milho, né? E era algo tão importante, era um alimento tão importante, fazia tão parte do cotidiano dos maias, que isso, né, se apresenta até mesmo nos mitos deles, né? Então eles acreditavam, né, que quando os deuses foram criar, né, os homens e as mulheres, eles então resolveram testar diversos materiais. Testaram argila, testaram madeira, testaram várias coisas, nada deu certo. Aí então eles resolveram fazer uma pasta de milho, e com essa pasta de milho moldaram, né, os seres humanos. E foi assim que, dentro da cultura maia, eles acreditavam que os seres humanos tinham sido criados pelos deuses. Então olha a importância do milho para os maias. E aí a gente tem também os Rapa Nui, mas aqui vale lembrar, os Rapa Nui, eles não são mesoamericanos, né? Eles são americanos porque é um povo que se estabeleceu no continente americano. Mas eles não são mesoamericanos porque eles não ficaram ali na região da Mesoamérica, né? A região ali do México, da Guatemala. Os Rapa Nui, eles habitaram a Ilha de Páscoa, que é uma ilha que fica entre a América do Sul e a Oceania, né? Fica ali bem no meio. Então eles não são mesoamericanos, mas eles também são um povo, né, americano. E os Rapa Nui, a gente viu que eles se estabeleceram então na Ilha de Páscoa, que na época não tinha esse nome, né, e ela foi receber esse nome só depois por conta dos exploradores holandeses.
Eles se estabeleceram lá e começaram então, né, a usar os recursos naturais, né, para se alimentar, para se desenvolver e para construir os moais, que eram grandes estátuas, né, dedicadas aí aos seus antepassados e tudo mais. Só que com o tempo eles começaram a querer construir cada vez mais e mais e mais moais. Isso foi acabando com os recursos da ilha, né? Chegou ao ponto aí deles terem que praticar canibalismo, né, para conseguir tentar sobreviver, né? Tamanho colapso ambiental que ocorreu, certo? Então também é um povo que a gente estudou, né? Mas lembrando, eles não são mesoamericanos, ok? E aí os egípcios, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles agora, né? Os egípcios a gente estudou mais nos outros capítulos, mas nesse a gente também falou um pouquinho sobre eles, né? A gente relembrou aí, né, no capítulo 4, algumas coisinhas lá do Neolítico, né? Das primeiras cidades. E aí a gente também falou, né, um pouquinho sobre os egípcios. E a gente viu que por um período, né, a gente teve aí a divisão do Antigo Egito em dois reinos, o Baixo e o Alto Egito, né? Lembrando, o Baixo Egito ele fica no norte e o Alto Egito fica no sul, certo? Isso, né? Mas por que recebeu esse nome? Então por que o de cima que é baixo, o de alto que o alto que é embaixo? Que confusão que é essa? É por conta da questão do relevo, né? Então, como o Baixo Egito, que está no norte, fica mais próximo ali do Mar Mediterrâneo, ele é mais baixo, né? E o Alto Egito, que fica mais ao centro do continente africano, ele é mais elevado. Então, eram dois reinos, né, que tinham aí suas disputas e que, inclusive, né, e que vão ser então unificados pela figura do faraó, que então vai se tornar, né, o soberano das duas coroas, unificando então o Alto e o Baixo Egito. A gente também aprendeu sobre uma faraó mulher, né, a Hatshepsut. A Hatshepsut, ela vai ser uma faraó muito importante e vai realizar diversas coisas no Egito. E por muito tempo a gente não soube da existência dela, porque alguns faraós eles meio que apagaram o nome dela da história, né? Colocavam ela como se fosse um homem, alteravam o nome dela. E só depois então é que os historiadores, os arqueólogos descobriram que de fato se tratava de uma faraó mulher, certo? E agora, né, vamos falar um pouquinho sobre os gregos. Os gregos, eles, né, também eram conhecidos como helenos, certo? Eram o mesmo povo, né? Assim como a gente estudou lá que os núbios também eram conhecidos como cuxitas, ou que os axumitas também eram conhecidos como etíopes, os gregos também eram conhecidos como helenos. E eles, então, os gregos, eles vão ter duas cidades-estado muito importantes, que vão ser Atenas e Esparta. Mas antes da gente falar dessas duas cidades muito importantes, vamos pensar um pouquinho sobre cidade-estado, né? A gente estudou, né, sobre cidades-estado, vocês pesquisaram, viram que nós ainda temos cidades-estados hoje em dia, né? Não é uma coisa lá só do passado. E essas cidades-estado, então, elas têm autonomia, cada uma tinha seu próprio governo, né? Elas eram independentes. E então Atenas, né, era uma cidade
muito mais voltada para o desenvolvimento das artes, da ciência, da filosofia, e ela tinha, né, como forma de governo a democracia. Mas aí vale lembrar que a gente não está falando da democracia como a gente tem hoje, né, galera? A gente está falando da democracia grega, né? Quando ainda estava ali iniciando, quase que um princípio democrático ainda, né? Então, era uma democracia que ainda excluía grande parte da população, né? Então, as mulheres não podiam participar, os estrangeiros não podiam participar, os escravos não podiam participar, certo? Então, ela acabava se tornando, né, uma democracia muito restrita, né? Participavam somente os homens que eram filhos de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos, né? Mas já trazia a ideia de que todos dentro, né, dessa configuração poderiam participar, independente se fosse mais rico, mais pobre, né? Todos que estavam, né, todos os homens que estavam dentro desse grupo, eles participavam e de forma igualitária das decisões políticas. Então foi uma coisa muito interessante para desenvolver a democracia como a gente tem ela hoje, certo? Outra cidade muito importante foi Esparta, certo? Esparta, que era uma cidade guerreira, né? Uma educação militar desde cedo, né? Porque ela era muito voltada à guerra, né? E isso era uma coisa muito importante para eles. Então, uma coisa, né, que faz muito sentido para Esparta é a forma de governo que eles adotaram, que é a diarquia, né? Então eles tinham 2 reis, né, 2 líderes. Geralmente, né, um líder era mais jovem e o outro um líder já mais velho, né? Esse líder mais velho, muitas vezes ele ficava atuando principalmente na administração da cidade, enquanto esse rei, né, mais novo, ele então ia junto com os exércitos para as batalhas e tudo mais. Era uma forma de não deixar a cidade, né, em períodos de combate, né, de guerra, desassistida, né? Então ela era um poder compartilhado entre esses 2 reis, entre esses 2 chefes de estado. E aí a gente não pode esquecer, galera, que a gente também tem outras formas de governo, certo? A gente viu também a monarquia, que é quando você tem, né, um rei, todo o poder está centralizado na mão dele, né? Ele então que decide, toma todas as decisões. A gente tem também a oligarquia, quando tem apenas um pequeno grupo, né, que vai então tomar as decisões, certo? Geralmente um grupo mais rico, ou um grupo mais influente, ou um grupo mais poderoso. Então só eles que vão dominar, vão decidir as questões políticas, né? E a democracia e a diarquia, como a gente já falou. E aí vamos pro Império, pro Império não, né? Vamos para os romanos, né? Para Roma antiga, que vai ter então 3 períodos: o período monárquico, o período republicano e agora sim o período imperial, né? A Roma antiga, ela sempre vai ter um grupo muito importante e influente durante toda a sua história, que são as famílias patrícias. Então, quem eram essas famílias patrícias, né? Elas vão ser as primeiras famílias, né, que ajudaram a fundar a cidade de Roma, né? E conforme a cidade foi crescendo, foi se desenvolvendo, o território foi aumentando, essas famílias também cresceram em poder, em influência,
e elas começaram a participar das decisões políticas, né? Elas começaram a influenciar muito as decisões da Roma antiga, chegando ao ponto, né, de no período monárquico em que Roma então ainda tinha um rei comandando, as famílias patrícias começaram a perceber que era injusto, né? Elas não queriam alguém com tanto poder mandando nelas assim, sem que elas pudessem fazer nada. Afinal, elas eram famílias poderosas, influentes, elas também queriam um pouquinho do poder para si. Então, no período monárquico, né, as famílias, né, patrícias, elas vão ali se juntar no Senado e vão então expulsar o rei de Roma, certo? Finalizando assim, né, o rei de Roma então vai se tornar um exilado, e aí as famílias, né, patrícias com o Senado, então elas vão tomar o poder de Roma. E aí então a gente finaliza o período monárquico e começa o período republicano. No período republicano, as famílias patrícias então organizadas no Senado vão começar a tomar as decisões, né? Vão existir líderes, né, que vão ser os cônsules, teremos também os tribunos da plebe, né, que vão ser representantes do povo dentro do Senado. Então vai ser um período de muitas, né, disputas ali pelo poder, por influência, e isso tudo, né, vai acabar saindo do controle. Então essa disputa por poder vai chegar a tal ponto que então os senadores vão assassinar o cônsul, né, que é o Júlio César, que tinha pretensões de se nomear um tirano, ia comandar Roma, né, sem muito controle do Senado. As famílias patrícias não gostaram disso e decidiram então assassiná-lo. Isso vai gerar uma grande crise, né, na Roma antiga. E aí então, a partir dessa crise, como uma forma de tentar estabilizar novamente, né, toda a Roma, o Senado então vai criar o cargo de imperador. E aí então acaba o período republicano e inicia o período imperial, certo? Deu passado algum tempo, né, vão continuar algumas disputas e o Império Romano então vai começar a perder força, né? Vai começar então a queda do Império Romano. Mas então as famílias patrícias, elas foram muito importantes para toda essa modificação ao longo dos 3 períodos políticos, né, da Roma antiga. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre Brasil, né? Então a gente viu lá que o Brasil teve vários períodos na sua história também, né? Vimos lá que tem a pré-história brasileira, depois o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república, que é o que segue até hoje. E a gente viu alguns, né? Vimos ali que vão acontecer várias coisas, né, ao longo de cada um desses períodos, né? Uma série de eventos importantes para a história do nosso país. Mas uma coisa importante para a gente falar aqui do Brasil é a divisão que a gente tem hoje em dia no nosso país, né? A divisão política, que ela vai ser proposta pelo filósofo francês Montesquieu. E ele vai propor então que a divisão política deveria ocorrer entre executivo, legislativo e judiciário. Executivo, né, são os governadores, o presidente, o prefeito, os vices, né, que vão então administrar, que vão então, né, colocar em prática o seu plano de governo, vão executar, né, as ações do governo. Já o legislativo são os deputados estaduais, federais, os senadores,
os vereadores, né, que vão então legislar, vão então elaborar leis, atualizar as leis, né, fiscalizar também, né, o executivo, né, fazendo ali a oposição muitas vezes. E por último, a gente tem o judiciário, que é quem então vai julgar de acordo com as leis, de acordo com a Constituição, né? Quando houver algum impasse, né? Alguma disputa na justiça, é o judiciário, então os juízes que vão atuar nesse sentido. E uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar, né, são a questão dos impostos, né? Então os impostos, a gente viu que eles são cobrados desde a antiguidade, né? Lá na Mesopotâmia os impostos já eram cobrados. E eles eram uma forma de sustentar o templo, os palácios, né? E a mesma coisa hoje, só que não é templo e palácio que a gente sustenta o governo. Mas não só o governo, né? Os políticos eleitos e tudo mais. A gente sustenta também, né? Todos os serviços públicos do nosso país. Então, transporte público, escola pública, as universidades federais, as universidades estaduais, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que né, são então a saúde pública, certo? Então, todos os nossos impostos, eles vão ser destinados tanto, né, para o sustento do governo em si, como também para toda a questão da coisa pública, né, que a gente fala. E aí também uma coisa importante da gente lembrar, né, é a questão do Estado. Aqui vai ficar meio engraçado eu falando, porque eu vou ficar falando a mesma coisa, mas vou tentar deixar claro para vocês, né? A gente tem o Estado com E maiúsculo, que é quando a gente está se referindo à nação, né, ao governo. Agora, quando a gente tem o Estado com letra minúscula, aí a gente está se referindo, né, à divisão do país, né? Então, é uma dica aí para vocês não esquecerem, né, desse detalhe aí, que é uma letrinha, né, maiúscula, outra minúscula, mas que faz toda a diferença. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Lembrando, né, aquele recadinho que eu sempre dou. É uma revisão básica, né? Você em casa aí tem que fazer o seu estudo direitinho, com atenção. Eu tenho certeza que você vai ir bem na nossa avaliação, certo? É isso. Um abraço. Tchau, tchau.